Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença, por estarmos compondo pensamentos de amor, tentando fazer o nosso melhor possível e compreender as mensagens de Cristo, as mensagens das doutrinas dos Espíritos. Agradeço a Thaís pela prece, que ela já antecipou um pouco do que a gente vai falar aqui, de tentar fazer algo novo, tentar fazer diferente. E falaremos bastante sobre essas questões do fazer diferente, de novas possibilidades. Essa proposta de falar sobre mudar comportamento a partir da lei natural de destruição é algo que eu já tinha em mente há algum tempo, mas sempre me chamou muita atenção o porquê de uma lei de destruição estar dentro das leis naturais da doutrina dos Espíritos. E como falar aqui de destruição, considerando que estamos falando de uma doutrina que é consoladora e de uma doutrina que quer trazer mensagens positivas, quer trazer esperança. O irmão Leocádio, inclusive, sempre nos pede para contextualizar todos os pensamentos, todos os registros de uma forma positiva. Como que entra a destruição nessa construção de algo positivo? E como falar de destruição sem deixar o ambiente pesado? Porque quando pensamos em destruição, inicialmente não vem algo bom em nós. Pensando no Antigo Testamento, temos lá o livro do Apocalipse, que quando a gente lê, é praticamente um filme de terror. E a gente fica pensando, poxa, será que é isso mesmo? Mas depois veio Jesus Cristo, veio os Espíritos trazendo mais esclarecimentos sobre as mensagens de Cristo, tentando nos mostrar, olha, vamos pensar de uma outra forma, vamos fazer um outro momento. E na nossa vida individual, cada um de nós talvez já teve alguns momentos de apocalipse. O fim de um relacionamento, quando perdemos um emprego, quando enfrentamos o desencarne de uma pessoa muito querida, quando tivemos que deixar nossos lares para fazer mudanças bruscas em nossas vidas. Dentro de um contexto mais coletivo, esses eventos catastróficos que enfrentamos esporadicamente, terremotos, enchentes, como vivemos no Rio Grande do Sul, ainda está vivendo os efeitos, furacões. Mas como ver tudo isso de uma forma, de uma outra perspectiva que não seja destruição? E qual o papel que esses eventos que nós enfrentamos, seja no individual ou no coletivo, têm nas nossas vidas? E para começarmos a falar, vamos passar um pouco pelas leis naturais, que o Livro dos Espíritos elencam 10 leis naturais, fazendo uma analogia, inclusive, aos 10 mandamentos. Essa questão de serem 10 é exatamente para referir as ideias lá de Moisés, mas trazendo uma outra perspectiva. E lá temos a lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, a lei de destruição, que é o nosso objetivo aqui hoje, a lei de sociedade, de progresso, de igualdade, e a lei de justiça, de amor e caridade, que os Espíritos nos dizem que é a mais importante de todas, que são as que nos trazem esses valores mais humanos e que nos faz pensar no que realmente é extremamente importante, que vamos levar para a nossa existência em qualquer morada do Pai. Mas por que a destruição está no meio, está entre valores tão profundos que a filosofia discute: igualdade, liberdade, progresso, reprodução, trabalho, conservação, justiça, amor, caridade? Inicialmente parece que a palavra destruição, ela destoa das demais aí, dessas outras leis naturais. Mas ela está aí, assim como as outras,
porque as leis naturais, sejam elas físicas ou morais, elas são leis que estão na natureza. E se estão na natureza, elas têm alguma função. Deus, tudo que Ele disponibilizou na natureza, tem alguma função. Ainda que nós não compreendamos, mas há que ter uma função. E elas nos atingem em várias circunstâncias das nossas vidas e nós não temos como fugir. Não temos como fugir da lei de adoração, que é de pensar no próprio Deus. Não temos como fugir do trabalho, da reprodução, da conservação, de uma vida em sociedade, do progresso, de pensarmos em uma igualdade dentro de um possível, de pensarmos em liberdade, em justiça, em amor e em caridade. E da mesma forma, também temos que pensar na destruição. Mas será que os espíritos, eles vão falar em destruição da forma que nós enxergamos essa palavra? E essa é a proposta de entendermos um pouco hoje. E os espíritos já começam fazendo uma provocação. Seria uma lei de destruição ou de transformação? Que a Thaís já começou a antecipar aqui na prece inicial dela. Os espíritos nos dizem que a destruição é uma lei da natureza, que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Mas o que chamamos de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Mas ainda que tenha por fim regenerar e renovar e melhorar a nossa vida, não é fácil enxergar a destruição de uma forma positiva. Perguntem para os gaúchos que estão agora vendo lá mais de perto o que eles estão passando, aqueles que perderam tudo. Pergunta para quem está na faixa de Gaza, enfrentando o bombardeio o tempo todo, para aquelas pessoas que sofreram em Brumadinho, em Mariana, que perderam vidas, perderam famílias. No primeiro momento é muito difícil enxergar a destruição de uma forma positiva. Mas com o tempo, e os espíritos nos dizem que alguns eventos desses, só outras gerações conseguirão perceber o tanto que esses eventos foram importantes para determinados progressos. E para começarmos a entender a possibilidade de transformação, vamos pedir a ajuda de um cientista chamado Lavoisier, que viveu no século XVIII, na França, e que ele fez experimentos, dos quais, a partir desses experimentos, ele chegou em uma frase muito conhecida de todos nós, que se diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, nada se perde. Ele fez alguns experimentos com a matéria, transformando, combinando matérias, levando temperaturas, colocando aquelas mesmas matérias em temperaturas diferentes, e ele percebia que o antes e depois, a essência permanecia. Em 1773, Lavoisier colocou um metal dentro de um vaso, fechou esse vaso hermeticamente e pesou, determinando-lhe a massa. Depois, levou-o a um forno de alta temperatura e, em seguida, pesou novamente. Não houvera alteração de massa, apesar de o metal ter se combinado com o oxigênio do ar, formando um óxido. Repetiu a experiência muitas vezes, provocou outras reações, medindo sempre com balanças a massa das substâncias a serem testadas e a massa dos produtos obtidos. Concluiu que a massa das substâncias que entram numa reação química é sempre igual à massa das substâncias que resultam do processo. E aí ele concluiu que nesse processo, considerando o que foi incluído no início do processo, as transformações ao longo do processo e o que resultou final, em termos de massa, era o mesmo, que nada se perdia, que havia ali uma transformação, mas que nada se perdia.
E esse experimento que ele fez na matéria, também nós podemos extrapolar para as ideias. O irmão Antônio Grimm, Marina Fidelis, o Leocádio Zé Correia, espírito que nos intuem nesta casa, eles sempre nos chamam a atenção para os conhecimentos que nós temos em repouso. Conhecimentos que às vezes nós nem sabemos que temos, mas que dentro de determinadas situações, diante de determinadas situações, esses conhecimentos vêm à tona e a gente fica pensando, poxa, de onde eu tirei essa informação? Como que ela me veio? Será que era algo realmente de nosso conhecimento em repouso? Será que foi uma intuição de algum espírito que nos acompanha, um espírito caridoso que está conosco? E nesse contexto do século XVIII que Lavoisier viveu, foi um momento em que a química estava em profunda transformação, a ciência se desenvolvendo, muitas inovações, muitas descobertas, e não havia uma nomenclatura amigável para se entender. Se hoje a gente acha complicado, às vezes, essas nomenclaturas químicas, na época era muito pior. Tinham algumas expressões que eram completamente quase inimaginável assim, no primeiro momento, até para os próprios cientistas, os próprios químicos da época, compreenderem. Usavam-se palavras como manteiga de arsênico, água fagedênica, óleo de tártaro por desfalecimento, flores de zinco. Isso confundia até os próprios químicos. E Lavoisier, quando a gente olha o currículo dele, ele se encaixa em tantas profissões, e como todos esses grandes, se a gente pegar Leonardo da Vinci e tantos outros, que é muito difícil colocá-lo em qualquer uma caixinha, de tanta coisa que ele desenvolveu. Ele é considerado um dos fundadores da química moderna, ele que trabalhou essa função do oxigênio na nossa respiração, a função do oxigênio nas oxidações e em determinadas combinações que o oxigênio faz, inclusive ele que sugeriu esse nome para o oxigênio. Ele foi premiado por ter participado de um processo que elaborou um atlas geográfico da França, desenvolveu um projeto de iluminação das ruas de Paris, foi premiado por esse projeto também. Teve muita participação da esposa dele também nesse trabalho, porque ela traduzia muitos experimentos, muitas informações que vinham do inglês para o francês e o ajudava. E nesse contexto que Lavoisier viveu, de tanta transformação e de um papel tão importante que ele estava desenvolvendo na época, estava acontecendo a Revolução Francesa. Mas ele, pelo fato de ter trabalhado em uma instituição pública, e na época da Revolução, praticamente todos que lá trabalhavam foram considerados contra o regime, ele foi guilhotinado. E um grande expoente da época, um matemático, ele até trouxe uma frase que ficou muito conhecida, que diz o seguinte: apenas 1 minuto para cortar a cabeça dele. E talvez em mais de 100 anos a humanidade não tenha mais um igual a ele. Mas ele deixou esse legado muito grande, trazendo de que, principalmente essa ideia, esses experimentos de que na natureza nada se perde e que tudo se transforma. E como essas transformações são importantes para a nossa vida. E como é triste, principalmente essas transformações relacionadas à destruição, quando nós não aproveitamos esses momentos para fazermos os aprendizados e as transformações que precisamos, porque eles vêm de novo. A natureza vai nos ensinar. É uma lei da natureza. E nós precisamos pensar, por que isso está acontecendo? Vejam o que aconteceu em Mariana. Não foram tomadas providências imediatas. Alguns anos depois, aconteceu o Brumadinho. A culpa é de quem? De quem são as responsabilidades? Quem que deveria ter pensado? Vejam
as enchentes no Rio Grande do Sul, que aconteceram em 1941. Foi uma grande enchente, foi uma catástrofe na época. Muito tempo depois, providências foram tomadas, mas as medidas que foram tomadas depois foram esquecidas. Veio de novo, agora em 2024. O ano passado, 2023, houve algo parecido, mas agora em 2024, algo muito profundo. Então, esses movimentos da natureza, e os espíritos vão nos explicar um pouco mais sobre eles, eles vêm, muitas vezes, como consequência dos atos humanos, e na medida que a ciência avança, fica cada vez mais difícil de sustentar a hipótese de que não tem o papel do humano ali. Então, esses eventos voltam. E os espíritos nos dizem, pensando nessa questão trabalhando essa lei de destruição, pensando na nossa alimentação e até no desenvolvimento da economia, eles nos dizem que para se alimentarem, os seres vivos destroem-se reciprocamente. Essa destruição obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre destruição. O direito do homem sobre a destruição dos animais se acha regulado pela necessidade que o ser humano tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui um direito. Pensemos na exploração que temos hoje sobre os animais para nossa alimentação. Os humanos mais primitivos praticamente viviam da caça e da pesca. Até o cultivo da alimentação, do plantio, só veio com o tempo depois. Mas à medida que a humanidade foi se evoluindo, a própria caça, ela também foi sendo mais limitada, até pela extinção de algumas espécies, que foram prematuramente. Mas hoje, no século XXI, vejam que uma parte do aquecimento global, do que hoje já se chama inclusive de emergência climática, pode ser atribuída à destruição provocada para a criação de animais para o nosso sustento. E aí perguntamos, será que é necessário tudo isso? Será que já não temos elementos que nos subsidiam, seja na ciência, na tecnologia, para irmos aos poucos se desfazendo dessa destruição tamanha? E no livro Consolador, o Emmanuel com Chico Xavier vem nos ajudar um pouco nessa questão. O Emmanuel disse para o Chico que a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana, que tem consequências até para a nossa própria nutrição. É de lastimar semelhante situação. Se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta de matadouros e frigoríficos. Temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, do qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Vejam a sabedoria do Emmanuel nessa passagem, que é um livro de mais ou menos da década de 1950, ele já chamado a atenção, olha, prestem atenção nessa destruição que está sendo provocada pelo consumo excessivo de vísceras de animais, dos insumos que vêm dos animais. Será que é realmente necessário? Pensem, inclusive, na nutrição de vocês. Será que não provocam desorganização do corpo humano, do corpo biológico humano? Mas que pensemos com calma. Tem muita gente que vive desse mercado.
e nós não podemos parar uma atividade econômica da noite para o dia. Há quase 80 anos atrás, perto de 70, 80 anos atrás, o Emmanuel já chamava a atenção. Olha, vamos pensar nessa fonte da economia. Precisamos mudar um pouco esse pensamento. Mas só foi aumentando desde então. E o consumo de carne animal, de um mamífero como nós, de várias espécies aí, sejam bovinos, suínos, só tem aumentado. Mas ainda hoje não podemos destruir essa função, a função econômica que esse mercado tem da noite para o dia. Mas precisamos pensar em uma reorganização sobre vários pontos de vista, seja da nossa alimentação, do consumo excessivo dessa proteína animal, seja a própria destruição do ambiente natural para a criação dos alimentos desses animais que nos fornecem insumos, inclusive com as consequências da emergência climática. É uma provocação de longo tempo e que precisamos continuar pensando nela. Continuando a nossa discussão sobre essas transformações a partir da destruição, os Espíritos nos dizem que faz-se mister que o mal chegue ao excesso para compreenderem a necessidade do bem e de fazer reformas. É até uma frase que o Márcio nos trouxe na última palestra dele. Se uma boa educação moral houvesse lhes ensinado a praticar a lei de Deus, não chegariam aos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Os Espíritos nos dizem, desenvolvam a razão que deve preservá-los dos excessos. Pelos vossos excessos é que punis a vós mesmos. Não é Deus que está nos punindo. Não é a natureza por si só que está nos punindo. A natureza, ela reage, na maior parte das vezes, ela reage ao que está acontecendo com ela. Assim como nós temos um corpo biológico vivo que reage à forma que nós tratamos o nosso corpo, à forma que nos alimentamos, à quantidade de água que bebemos, ao sono, à atividade física, ao álcool excessivo, drogas, seja pelo bem ou pelo mal, o nosso corpo reage. A Terra também é um ser vivo e ela vai reagir a tudo que lhe é provocado. E se não fossem nossos excessos, não chegaríamos a tanto mal. Percebam quanta destruição durante a Segunda Guerra, quantas cidades da Alemanha, da Polônia foram destruídas, arquiteturas belíssimas, vidas, quantas encarnações perdidas naquele momento. Pelos excessos, pelo excesso de egoísmo, de quem se achava superior aos demais, de quem achava que os demais, por não serem semelhantes fisicamente a ele, poderiam lhe servir como escravo e até mesmo serem destruídos. Mas o homem, pela sua inteligência, consegue reagir, consegue reconstruir. E os Espíritos nos dizem, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Deus vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis essa medida, sois punidos. Em tudo é assim. Mas sois punidos no sentido de que é uma resposta da natureza, uma resposta do nosso corpo, não a punição de Deus. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ultrapassamos esse limite, somos punidos com sofrimento. Se prestássemos atenção à voz que nos diz basta, evitaríamos a maior parte dos males, que às vezes lançamos essa culpa na natureza. Mas são os nossos excessos. Os excessos do nosso pensamento, das nossas ações, do nosso desrespeito com nós mesmos e com todas as formas de vida que nos cercam. O Emmanuel disse certa vez para o Chico que para muitas pessoas, para aqueles que tentam ali a vingança e de pagar o mal com o mal praticamente da mesma forma,
olha, fulano tirou a vida de um parente meu, ele também vai perder a vida. É como se essas pessoas estivessem vivendo a lei de Talião até hoje. É isso que o Emmanuel disse para a gente. Eles estão lá. Há alguns que estão na lei de Talião até hoje, mas que eles precisam do auxílio de outros que estão ao lado deles para eles mostrarem uma nova visão, mostrarem um novo lado, uma nova forma de evoluir. Vejam quanto a natureza também é capaz de se regenerar. A gente tem vários registros de que com 20 anos, ou às vezes até bem menos, rios voltam a fluir, mesmo quando tem secas. Se aquela vegetação está ali protegendo nascentes, se a vegetação está protegendo mata ciliar, mesmo quando tem períodos de longa seca, na pior das hipóteses, aquela água vai demorar bem mais para desaparecer. A água vai ser preservada. A natureza reage por si só e, às vezes, com a mão humana, com o auxílio dos humanos, um pouco mais rápido. Os Espíritos nos dizem que a natureza cerca os seres de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Vejam que os registros que temos dizem que hoje, ou pelo menos no censo de 2010, apenas 20% das línguas que eram praticadas no Brasil pelos nativos, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, em 1500, eram aproximadamente 1.170 línguas. No censo de 2010, tinham apenas 274 que continuavam sendo faladas. Essas línguas sequer foram catalogadas. Quanto conhecimento foi perdido com a extinção dessas línguas que os nativos praticavam? Quanto conhecimento de medicina, das ervas medicinais em cada região do Brasil existia e que foi se perdendo ao longo do tempo. E que, nesse sentido, o Brasil, inclusive, está bem mais atrasado do que países como Peru, Colômbia, Paraguai, Bolívia, que são países que estão tendo um cuidado um pouco maior de registrar essas línguas e de registrar o conhecimento que se veio a partir dessas línguas. Mas que o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. À medida que nós vamos evoluindo, o horror à destruição vai crescendo. Os humanos vão prestando atenção. Poxa, estamos ultrapassando os limites. Hoje, quando vemos um incêndio lá no Pantanal, embora não estejamos lá tão perto, mas sofremos as consequências aqui também, nos choca. Quando percebemos um animal, um cachorro, ainda que seja um cachorro de rua, sendo atacado cruelmente, ficamos chocados. Então, à medida que vamos evoluindo, o nosso horror a essa destruição vai aumentando. E que nós, seres humanos, devemos procurar prolongar a nossa vida para cumprir a nossa tarefa. Tal foi o motivo por que Deus nos deu esse instinto que nós temos de conservação. É um instinto que nos sustenta nas provas. A não ser assim, muito frequentemente nos entregaríamos ao desânimo. Esse instinto de preservação nos faz nos proteger muito mais. E à medida que nós estamos percebendo que a natureza que nos cerca, ela é igual a nós, e que somos seres que dependemos do mesmo ambiente, e que um não vive sem o outro, e que principalmente nós não vivemos sem as outras formas de vida, nós vamos nos chocando mais e nos atentando mais para a necessidade de se preservar o ambiente que nos cerca. E quando falamos em flagelos, pensando nesses flagelos que atribuímos à natureza, como terremotos, enchentes, furacões,
que percebemos as consequências desses flagelos, os Espíritos nos dizem que nós os qualificamos esses fatos como flagelos do nosso ponto de vista pessoal, pelo efeito do prejuízo que eles nos trazem. Porém, eles são frequentemente necessários para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas. Uma melhor ordem no sentido de que a natureza, ela tem uma ordem. Ela tem uma ordem e toda vez que essa ordem é violada, ela vai reagir para voltar a uma ordem normal. Assim como o nosso corpo, quando nós sofremos com uma ferida e nos vem uma infecção e que talvez temos uma febre, o nosso corpo vai reagir para tentar defender daquela febre. Com o avanço da ciência, já temos alguns remédios. Da mesma forma, a natureza, nós já temos informações suficientes para evoluirmos um pouco mais em como melhorar a ordem das coisas sem precisar de tanta destruição. Que para a melhora da humanidade, Deus emprega todos os dias outros meios que não esses flagelos destruidores. Deus deu a cada um de nós os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Porém, nós humanos não aproveitamos desses meios. Necessário se torna que sejamos castigados no nosso orgulho e que se faça sentir a nossa fraqueza. É essa repetição que vamos vendo. Vemos lá Mariana, percebemos Brumadinho, Porto Alegre 1941, Porto Alegre 2003, percebemos eventos nucleares em Hiroshima, Nagasaki, com efeito de bombas. Depois tivemos Chernobyl, na região da Ucrânia, na década final de 1990. Então são eventos que se nós não formos prestando atenção e modificando o comportamento, e por isso que o irmão Leocádio nos diz que aprender é mudar comportamento, se nós não mudamos, não aprendemos. Outros fatos virão para nos fazer voltar o olhar. E os Espíritos nos dizem que a Terra, eles falam que esses eventos que atingem a Terra, tem alguns que talvez não sejam ali exatamente a mão do homem. A Terra já passou pela era do gelo, já passou por outras eras de aquecimento, mas a ciência nos tem dito que esse movimento que estamos vendo agora, e principalmente nos últimos 20 anos, e a cada ano ficando mais quente, que tem sim muito da participação humana. E basta a gente ver, basta sairmos debaixo de um sol, com sol de ali 35 graus, irmos para debaixo de 4, 5 árvores ali, uma próxima da outra, e do lado ali um asfalto, que vamos perceber a diferença do papel dos humanos. Os flagelos dão ao ser humano ocasião para exercitar sua inteligência de demonstrar paciência, resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo a manifestar os sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. Quando nos dermos as mãos um ao outro, nesses eventos, quantas manifestações de afeto, de solidariedade estamos vendo. Nesse evento no Rio Grande do Sul, tivemos bombeiros, veterinários, policiais, médicos, enfermeiros, indos de todas as regiões do país, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, de Minas, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Todos os estados da federação enviaram ajuda, muitos que não puderam enviar a própria força humana para atuar ali naquele momento, psicólogos, enviando doações, sejam de roupas, materiais de cama, mesa, banho, de limpeza, orações, contribuição financeira, e ali todos dando as mãos, um passando para o outro, uma doação que chegava, relatando as importâncias. Eu lembro de uma senhora, relatando no Jornal Nacional, que foi um pessoal lá, ela limpando a casa dela,
e dizendo assim, olha, até um abraço que nos dá nesse momento é importante. Talvez principalmente o abraço. Nesse momento a gente sente que não está só. E é o que a gente precisa. É sentir que não está só. E é isso que os Espíritos nos chamam a atenção, que esses flagelos são uma imensa oportunidade que temos de mostrar amor ao próximo, abnegação, desinteresse, que não nos deixemos dominar pelo egoísmo. E que talvez, principalmente em transformações humanas, os valores. Será que é possível destruir valores? Vejam, Cristo foi cruelmente assassinado numa cruz. Cruelmente assassinados. Vários outros cristãos foram cruelmente queimados vivos nas ruas, principalmente de Roma, na época do Império Romano, por defenderem a fé cristã. O cristianismo foi destruído. O cristianismo está cada vez mais vivo e cada vez mais se transformando, seja através da ciência, da filosofia, da religião, mais insumos nos chegando para entendermos as mensagens dos Espíritos, as mensagens de Cristo. Livros espíritas foram queimados em Barcelona, porque foram considerados um atentado na época. O Livro dos Espíritos, uma série de publicações que foram enviadas da França para Barcelona, foram lá queimados. A doutrina dos Espíritos foi destruída? Não foi. Com toda essa crueldade que a gente vê, principalmente em relação a Cristo crucificado numa cruz e aos cristãos, os valores continuam. E os Espíritos nos dizem que o sentimento de crueldade é um instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, porque a destruição nos ensina, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Uma crueldade é crueldade. A pessoa que está ali para se desencarnar. Por que tanta crueldade? A crueldade forma o caráter predominante em quem a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam ao instinto do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só a conservação pessoal cogitam e é o que os torna, em geral, cruel. Muitos ali acham que a vida que existe é só do corpo. Eles acham que ali, acabando com o corpo, eles vão acabar com aquela ideia, como acharam com Cristo. Vou fazer isso com Cristo para que vocês percebam e não façam mais, para que essa ideia acabe. Mas a ideia continuou. Da mesma forma aconteceu com Tiradentes, aqui em Minas. Tiradentes foi enforcado, degolado, em partes espalhadas em vários lugares, para que aquela ideia não se prosperasse. A ideia de liberdade, o ideal de liberdade continuou. Os valores, esses valores profundamente arraigados e que estão lá nas leis naturais, nas leis de progresso, de igualdade, de fraternidade, de justiça, de amor, eles jamais morrerão. A crueldade deriva da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas carência do senso moral, porque o senso moral existe como princípio em todos os homens. E por isso que ele não morre. Porque ele existe no princípio, na essência de cada um de nós. Esses princípios que estão nas leis naturais da doutrina dos Espíritos estão vivos. E por isso que eles continuam. E que essa transformação que às vezes a destruição nos faz passar, ela nos faz ter um novo olhar. O irmão Holocade nos diz que nunca podemos esquecer que as crises revelam a cada um de nós o que nós somos. Portanto, é preciso cautela, esperança, trabalho e muita coragem nesses momentos. O sofrimento, seja qual for, necessariamente deve nos conduzir à reflexão que faz a revelação plena do problema, mostra caminhos, implementa coragem, sustenta o trabalho e nos liberta do medo.
toda a nossa vida, tudo que fazemos, sentimos ou pensamos, reduz-se, em última análise, à percepção que fazemos do mundo, das pessoas e das coisas. É preciso averiguar as causas dos problemas com a disposição mental e moral para resolvê-los. Capitular diante das dificuldades é negar-se a si mesmo, destruindo qualquer oportunidade de vitória. Apesar de todas as dificuldades, todas as angústias, todos os sofrimentos, desilusões, haverá sempre luz no amanhã. E por isso, apesar da mensagem que inicialmente que é a destruição, o irmão Leocádio nos chama a atenção, haverá sempre luz no amanhã. Eu não sei se vocês acompanharam a história de uma jornalista aqui de Minas chamada Larissa Carvalho. Existe até um documentário sobre esse fato, que ela e o filho dela estão conseguindo transformar o teste do pezinho no SUS aqui no Brasil. A Larissa, ela teve um filho, uma gravidez super desejada, super esperada, e o filho dela nasceu, ela toda feliz. Depois de algum tempo, em um evento com algumas amigas dela com filhos da mesma idade, uma amiga chamou a atenção dela: olha, tem alguma coisa diferente no seu filho, procura um médico. E quando ela foi procurar, ela recebeu a informação do médico de que as coisas não estavam indo tão bem, que o desenvolvimento daquele bebê estava prejudicado. E aí ela tentou entender por quê. E aí eles descobriram que esse bebê tinha, o organismo dele não tinha sustentação para absorver proteínas de uma forma geral. E aí ela perguntou ao médico quando que isso começou a acontecer. Aí o médico disse para ela: olha, isso começou a acontecer no primeiro leite que você deu do seu peito para o seu filho. E você imagina, nesse documentário ela relata a dor que ela sentiu. Porque na cabeça dela, ela estava destruindo o filho. A partir daquele momento que ela começou a dar o primeiro leite para ele. E ele continuou sendo alimentado de proteínas, mas aí ela descobriu que se ela tivesse feito um teste do pezinho mais amplo, que todas essas sequelas que o filho teve poderiam ser evitadas. E ela descobriu que tem várias crianças hoje, já de 15, 16 anos, que vivem normalmente, que podem andar, falar, brincar, correr. E o filho dela, com todas essas dificuldades para falar, para locomover, para se movimentar e para desenvolver as atividades plenas do dia a dia. E ela viveu um momento de profunda tristeza, desolada. Para ela aquilo foi um apocalipse, foi uma destruição total. Mas aos poucos ela foi pensando o que a gente pode fazer. E ela, utilizando essa experiência do filho, envolvendo pessoas profissionais de várias áreas, ela conseguiu levar para o SUS essa discussão. Olha, porque ela tinha feito teste pelo SUS, e uma das doenças que o teste do SUS não cobria era que afetou o filho dela, e aos poucos ela tem conseguido com que prefeituras, estados, eles estejam levando para o sistema público esse teste do pezinho mais amplo, que consiga prevenir essas doenças para que os filhos, para que outras mães consigam cuidar melhor dos bebês que tenham essa doença. Mas ela conseguiu fazer todo esse processo ela teve disposição mental, moral, apesar daquele momento inicial de tragédia, de tentar resolver. E da mesma forma temos que fazer com a emergência climática, com esses eventos que acontecem no Rio Grande do Sul. O que tiver em condição de o homem resolver, de o ser humano resolver, precisamos ter disposição mental e moral para desenvolvermos e assim fazermos um novo amanhã. E por isso, o Chico Xavier, com o Emmanuel, ele nos traz uma mensagem importante chamada recomeçar. E o Chico nos diz, com o Emmanuel: não conserves lembranças amargas, viste o sonho desfeito, escutaste a resposta do fel, suportaste a deserção dos que lhes amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus,
é uma bênção da natureza. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, reforma-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, Jesus que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esqueça os enganos que lhe assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. E com essa mensagem de Chico, eu gostaria de que voltássemos todos para os nossos lares, pensando que em uma reflexão melhor sobre as transformações que esses eventos que chamamos de destruição, seja no nosso psicológico, no nosso material, no nosso social, que esses eventos nos trazem, que eles podem ser grandes oportunidades de transformação, mas que para serem transformações efetivas, precisamos mudar comportamento, como o irmão Leocádio nos diz, porque senão eles vão voltar. Como voltaram, o evento de Mariana voltou em Brumadinho, o que Porto Alegre experimentou em 1941 voltou em 2024, mas que façamos nosso aprendizado, passo a passo, dia a dia, para melhores construções. Então era essa mensagem que eu gostaria que pensássemos melhor, que fizéssemos preces para que a humanidade pense em melhores aprendizados a partir dessas experiências. E a partir de agora vamos para o momento do passe e pedimos para que todos fiquemos em silêncio, em prece, para que os espíritos consigam fazer os trabalhos que eles se propõem a fazer neste momento de passe. Muito obrigado a todos.